A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, examinando a vossa boa ordem e a vossa firmeza da vossa fé em Cristo Senhor Jesus. Então, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e estarei dando início a todos vocês a essa live, mais uma live de nossa igreja virtual, em que o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 27, 1 Crônicas, capítulo 24 e 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34 e Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Aqui vocês estão nos acompanhando pela @Igrejas Benditas, que eu ministro de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada. É focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Mas eu tenho meu outro perfil no @MilaOfertadim, onde eu faço lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40, nesse ministério nosso Deus, @MilaOfertadim, que é onde durante toda a live eu interajo com vocês, tiro suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Então eu estarei dando agora início à ministração da oração, para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono, e dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, se inscrevendo ou seguindo e deixando nos comentários, dizendo: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte. E toda live de segunda a sexta você estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e toda madrugada e uma vez por semana, também de madrugada, o nosso sacerdote e apóstolo estará orando por você toda madrugada. 10 milhões para a nossa eficiência. Exatamente, estamos aí oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus e que as 12 igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, com base na Bíblia Sagrada. Recebe o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro.
Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração. E para ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus em um só espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, cobrindo, guardando e revestindo todas as portas, portais e janelas, para edificar e libertar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, nesta madrugada, da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e que possam se tornar também benditos do Pai. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Estarei dando início agora ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje já estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanho, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma ser o nosso único bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículo 31 a 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos, através de atitudes. Então escolha aí o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E vamos ao primeiro rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10. São os primeiros a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o primeiro livro e capítulo, produção, fez besteira ali, primeiro livro e capítulo a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Não se esqueçam de se inscrever ou me seguir e compartilhar, convidando outras vidas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E o livro é o livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Filipenses, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 10, Filipenses capítulo 4, para a sua meditação. E lembrando também sempre a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante a live são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração de número 9 também, glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje a live vai até 1h24 da madrugada, aqui, @Igrejas Benditas, de segunda a sexta,
a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Mas no horário de 1h12 até 1h24 é focado para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Acho que eu estava falando muito rápido. Se eu começar a falar rápido, vocês me avisem para eu dar uma diminuída. E vamos à ministração da oração de número 9. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo para serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Filipenses, capítulo 12, Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Muitos, pois, andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 do livro de Filipenses, muitas das vezes é tirado de contexto, pois aqui o apóstolo Paulo inicia falando sobre as suas obras, que ele ainda não acreditava ter alcançado a perfeição, porque ele continuava na busca de melhorar cada vez mais, de ver quais os recursos e condições ele ainda podia usar para executar com maior tamanho a perfeição o Evangelho, o ministério, a obra do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui ele deixou bem claro, no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 15 ele deixa bem claro, quando ele fala do ser humano. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Devemos separar as nossas obras, nossos frutos, daquilo que nós somos. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, e nós somos feitos perfeitos, porque todas as obras do Senhor são perfeitas. Agora, assim como Paulo, devemos ter esse mesmo sentimento de não se estabilizar, de procurar sempre aperfeiçoar ainda mais os nossos caminhos de santidade e santificação em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. O abençoado de Portugal, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Peça também um de nossos templos físicos para a sua região aí em Portugal, pois lembrando a todos vocês que os nossos templos físicos chegam com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar,
a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E para levar um de nossos templos físicos para a sua região, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias, tirando as suas dúvidas para você levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o livro a ser ministrado nesta madrugada, o próximo livro, é o livro de 2 João, capítulo 1 e único. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11 e do rebanho bendito par de número 12. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando, as orações que são realizadas durante a live são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 7. E se inscreva ou nos siga para além das orações que recebe durante as lives de segunda a sexta, a partir de 00h07, você continue recebendo orações pelo nosso sacerdote e apóstolo, toda madrugada, de uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e bendita e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam curadas, limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, fortalecendo os corpos, almas, espíritos e corações, para que eles possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só espírito, para que possam o invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração do livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 9. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor, do versículo 10, perdão, do versículo 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 10. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
esse capítulo 1 e único do livro de 2 João, deixa claro, João capítulo 13, palavra do Senhor Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele nos amou através de atitudes, chegando ao ponto de entregar a sua própria vida, para nós agora termos a oportunidade de alcançar a salvação e a vida eterna livre. E aqui deixa claro, andeis nesse amor. Como é possível você andar no amor? Só se o amor for um caminho, verdade e vida. Porque o amor é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. As pessoas ficam anos e anos tentando buscar a solução. O que é o amor? Ficam se perguntando o que é, sendo que ele já se revelou, já se manifestou e deixou bem claro que aqueles que amam a ele amam uns aos outros com atitudes, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E aqui o apóstolo João também nos alerta sobre as falsas doutrinas, as falsos líderes religiosos, que devemos tomar sempre muito cuidado, para não perder aquilo que já alcançamos com muito esforço, pois devemos lembrar que a caminhada em Cristo Senhor Jesus é necessário perseverança, continuar constantemente produzindo frutos. Marcos capítulo 4, uns a 30, outros a 60, outros a 100 por um. E em João capítulo 15, o Senhor Jesus afirma que aquele que está nele e ele está nessa pessoa, esse dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. E devemos examinar sempre com muita atenção para nunca vir a compactuar com aqueles que são contrários às escrituras da Bíblia Sagrada. Diz ser seu irmão, mas não crê no Senhor Jesus, como está escrito. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus quando ele falou: meu pai, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui reunidos comigo, ouvindo e fazendo a vontade de meu pai. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não agir na emoção e no sentimento e acabar sendo condenado, pois a salvação é individual, mas a perdição pode ser coletiva, e as nossas atitudes no momento presente que irão determinar se teremos uma vida eterna livre com o Senhor Jesus na glória ou uma preso eternamente. Marcos capítulo 9. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8 são os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. A paz e a graça e a alegria nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo para todos vocês mais uma vez. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, e foi sorteado o capítulo de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. O cabelo tá me incomodando. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Se inscreva ou nos siga para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Oração de número 11. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das cabeças até as plantas dos pés, para que eles possam produzir abundância de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glória ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça da alegria do nosso Senhor Jesus. E vamos dar início à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Recordando-nos diante do vosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses, deixa claro a fé verdadeira e viva, porque a fé são muitas, mas a sua fonte tem que ser uma só. A fé não é apenas o firme fundamento das coisas que não podem se ver, mas a fé também é através das obras que você demonstra. Você consegue enxergar a fé através das obras. Tanto é que lá o apóstolo Tiago deixa bem claro: tendes fé? Eu, pela minha fé, mostre a sua fé sem as obras, e eu, pelas obras, lhe mostrarei a minha fé. Tudo para a mais honra e glória ao Senhor Deus. Tiago, capítulo 2. Então devemos buscar verdadeiramente confessar ao Senhor Jesus por palavras, não só por palavras, mas sim por atitudes. Sermos imitadores do nosso líder. E o nosso líder tem que ser imitador do Senhor Jesus e dos apóstolos do Senhor Jesus. Não pode acrescentar e nem omitir nada, para que verdadeiramente haja a essência do Espírito Santo de verdade, para que possamos receber a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada. E a partir de 1h12 até 1h24 é onde eu interajo nos comentários, tiro suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. E o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Acabei de mencionar o livro de Tiago para vocês e cai aqui para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Eu estou aqui para ser um canal, um caminho instrumento, nosso Senhor Deus, para vocês terem uma palavra aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, ao coração de todos vocês. Vamos ao livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Tiago, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Tiago, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco.
leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta ir no nosso perfil @mileofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações no perfil. E sim, as nossas vestes santas que nós utilizamos somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Tem todo um significado nas Escrituras Sagradas. Pois a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, que são as Escrituras Sagradas, em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, que explica o fundo dos nossos cenários e as cores das nossas vestes santas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois nas Escrituras Sagradas, sempre que ia se realizar a atividade de santidade do nosso Senhor, sempre tiveram vestes exclusivas de acordo com o padrão que o Senhor havia imposto sobre o povo para serem usadas especificamente para essas atividades. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E vamos à ministração da oração de número 4. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, com a abundância que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e serem revestidos e protegidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração do livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Tiago, aqui deixa muitíssimo claro a necessidade da perseverança e de verdadeiramente passar pela provação para ser aprovado. Pois como aqui está escrito e a palavra do próprio Senhor Jesus, receber a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio àquilo que está contaminado. Aqueles que são santos, que são sal, que são luz, independente do ambiente ou da situação.
que chega e faz a diferença, que chega e o nome do Senhor é ainda mais exaltado através da vida dessa pessoa, essa pessoa, ao verdadeiramente sendo aprovada, receberá a coroa da vida eterna livre. Pois devemos lembrar que a salvação e a vida eterna são promessas do Senhor Jesus o Cristo, e são apenas para aqueles que têm obras e são vencedores de lutas até o fim. E nós temos até uma denúncia em que estamos oferecendo 2 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo em uma de nossas afirmações, para que vocês verdadeiramente possam nos examinar com muita atenção e cuidado, pois como aqui está escrito também, a palavra do Senhor Jesus, Ele é o mesmo, Ele é o único, Ele não muda nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há variação de mudança. E toda semente, toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Não podemos acrescentar e nem omitir nada nas Escrituras Sagradas. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7 para que daqui a pouco, no decorrer dessa live, você receba mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Obadias, capítulo 1 e único. E para o rebanho bendito par de número 2, Obadias, capítulo 1 e único, também para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para que no decorrer dessa live e após o término dessa live, vocês continuem a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote. Oração de número 12. E faça a sua obra para com o Senhor Deus, convidando outras vidas que precisam e necessitam de receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus no seu lar, comércio, veículo, residência, seja onde for que você esteja ou para onde seja for que você vá. A palavra e a presença do Senhor seja sempre contigo, através de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, com orações e ministrações das Escrituras Sagradas. E vamos à ministração a oração de número 12. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação e restauração dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus junto conosco nesta madrugada, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas Escrituras Sagradas, que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe
possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Senfarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único do livro de Obadias, é importante sempre para nós lembrarmos da necessidade que nós temos de estar verdadeiramente em obediência ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e estarmos em comunhão com os nossos irmãos, não atacando no momento da tribulação, e sim estando junto, mesmo na tempestade, mostrando quem é os nossos irmãos, aqueles que guardam e praticam as palavras e os mandamentos do nosso Senhor Deus. Devemos estar todos juntos em um só Espírito, para que nós estejamos com o Senhor dos Exércitos sempre ao nosso lado. Porque quando nós nos voltamos contra o irmão, contra alguém que é justo, é nesse momento que automaticamente você também se vira contra o Senhor Deus. Porque não há motivo, razão ou circunstância para você se voltar contra alguém que é justo. Pois se ele é justo, ele está fazendo a justiça do Senhor nosso Deus. E com isso nós devemos estar sempre verdadeiramente crendo no Senhor Deus, como está escrito. Não adianta falar, Milena, mas é pro meu bem, tem uma boa causa, um motivo, que é por causa de mim, eu acho, eu imagino. Salmos capítulo 15. O verdadeiro cidadão dos céus, mesmo com dono próprio, a palavra do Senhor continua sendo prioridade. Honrar a palavra verdadeiramente, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. É esse verdadeiramente o caminho que devemos seguir, de crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois lá no livro de Salmos também está escrito que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. E aqui nós vemos o Senhor tornando a casa de Jacó fogo e a casa de José chama. Mas a casa de Esaú, aquele que se voltou contra o seu irmão no dia da calamidade, virou o restolho, ou seja, aquilo para ser incendiado. Porque quando o Senhor está do lado do justo, verdadeiramente aquele que está contrário ao Senhor não tem a mínima chance de vencer, pois o nosso Senhor nunca perdeu nenhuma batalha, porque ele sempre entra a favor do justo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Salmos capítulo 1, exatamente. E Salmos capítulo 14 também, o Senhor está na geração dos justos. Vamos ao rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Como o abençoado comentou ali, ele ama a justiça. O cetro dele é um cetro de equidade e o seu trono é firmado em juízo e justiça. Então devemos da mesma forma estar do lado do Senhor, porque se não está do lado do Senhor, não existe meio termo, ou é com ele ou é contra ele. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, deixa claro: aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. E o Senhor Jesus, lá no livro de Apocalipse, foi claro: aquele que não é quente nem frio, aquele que é morno, ele vomita na boca dele. E o livro é o livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Lamentações, capítulo 2, é o próximo livro a ser ministrado. Para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Lamentações, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 6, livro de Lamentações, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E daqui a pouco, a partir de 1h12, nós damos a oportunidade a todos vocês de interagirem conosco, tirarem as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Oração de número 5. Muitíssima amém, gratidão pela presença de todos vocês aqui.
Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, chegando juntamente com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco nesta madrugada, em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, removendo toda dor, toda anormalidade, todo mal e toda obra do mal, daqueles que estão verdadeiramente crendo no Senhor, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que eles possam permanecer fazendo as boas obras com perfeição e alegria, para a mais honra e glória do teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Lamentações, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Lamentações, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas, que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te deis descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera, a quem fizeste assim? Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Lamentações, vemos a consequência de haver uma liderança ímpia, aquele que está mais preocupado em satisfazer os desejos do seu coração do que em verdadeiramente te dizer aquilo que é necessário para a sua salvação. Pois aqui no versículo 14, o Senhor deixou escrito bem claro: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte. Pois devemos lembrar que a repreensão não é algo ruim. Tanto é que lá em Provérbios deixa bem claro: a repreensão é como o pingente de ouro ao ouvido do sábio. Pois devemos estar atentos, pois quando somos repreendidos, temos a oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente, de fazer algo para alcançarmos o melhor caminho, ao lado do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, palavra do Senhor Jesus Cristo: eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam, para que se convertam, para que possam verdadeiramente estar sendo a sua igreja viva, com abundância de boas obras e abundância de bons frutos. Lembrando que a partir de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu estarei interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, pra quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus. Vamos à ministração
do último livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Vamos ver quais dos 24 capítulos do livro de 2 Samuel é para a nossa meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vamos ao livro de 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19, é uma meditação na palavra do Senhor nosso Deus, para a meditação de todos nós. Livro de 2 Samuel, capítulo 19. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueça de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, curtindo, comentando, compartilhando, convidando outras vidas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que através de nossas obras e de nossos frutos, o nome do Senhor seja sempre mais e mais exaltado. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações realizadas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 2. E peçam de nossos templos físicos para a sua região, entrando em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. E vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, curando e revestindo cada um bendito amigo do Senhor Jesus o Cristo, e que haja a sua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus, estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E vamos à ministração do livro de 2 Samuel, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 14. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo a apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo e todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: Não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: Volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso,
Nesse capítulo 19 do livro de 2 Samuel, vemos mais uma vez a importância de estarmos nos posicionando para nos verdadeiramente ajuntar em um só espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois aqui Davi, o povo mesmo falou, o rei que tirou das mãos de nossos inimigos, que nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Nós vemos aqui a consequência do pecado de Davi, porque o Senhor perdoou a ele, e com isso ele não viria a perecer por causa do pecado, mas as consequências do pecado ainda vieram. Aquele que era libertador se tornou fugitivo. Então devemos verdadeiramente buscar ver a palavra do Senhor Deus e a colocá-la em prática. Nunca desviar os nossos caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para onde seja que for. Que nossos caminhos sejam sempre guiados pela palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 119, versículo 105. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então devemos verdadeiramente honrar ao Senhor de nossas vidas, exaltando e glorificando ainda mais o nome dele santíssimo, pois ele é o único capaz de nos dar a vitória, de verdadeiramente nos restaurar a posição de honra que ele concede àqueles que o amam. Escolha aí o seu número de 1 a 7, que já eu estarei sorteando os 7 números. Antes, eu estarei apresentando a todos vocês uma de nossas mais de 60 denúncias com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Denúncia de número 60, que eu estarei apresentando a todos vocês, pois elas servem de material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor e fazer prova de todo espírito, tanto de nós, da nossa palavra, do nosso caráter, como de todo aquele líder que fala da Bíblia Sagrada. E atenção, são mais de 70 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, porque só uma delas presente na igreja causa castigos com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é sua. Examine Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29, com foco nos versículos 22 e 23, em Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Pois essas são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma única dessas 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E agora sim estarei dando sorteio aos 7 números para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Antes de qualquer coisa, busque examinar. Vá em quem você tem certeza de que sabe muito da Bíblia Sagrada e fala: olha, estão te chamando de mentiroso. Ou então estão chamando a maioria da liderança religiosa hoje em dia de mentiroso. E se você provar na Bíblia Sagrada que é o contrário, que é mentira, pode ter certeza que o advogado mais incompetente ganharia uma causa na justiça contra nós, pois nós também somos um grupo de empresários e nós estamos aqui verdadeiramente nos sujeitando às autoridades, aos ministros do nosso Senhor Deus nesta terra, às autoridades políticas, do executivo, do legislativo e do judiciário, para que todos vocês façam prova de nós e do nosso caráter, para que mesmo sem temor, conhecimento, discernimento ou entendimento das Escrituras Sagradas, vocês possam fazer prova de quem está falando a verdade, pois nós estamos oferecendo dinheiro já há mais de um ano na internet para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão fazendo o correto e o verdadeiro. É algo muito simples e muito básico, que qualquer uma pessoa com o mínimo de conhecimento jurídico
pode afirmar isso para vocês, para que vocês estejam sempre atentos, com muita atenção e cuidado. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números para você ter uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se você escolher o número 4, vai meditar no livro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 João capítulo 1 e único. 2 João capítulo 1 e único para quem escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, o número 3, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1 para quem escolheu o número 3. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu 4, o Senhor já te deu a resposta para o 4. Filipenses, capítulo 3, para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19, se você escolheu o número 7. E também é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Eu estarei dando uns comunicados muito importantes para todos vocês e logo em seguida eu estarei tirando as suas dúvidas, interagindo nos comentários. Com essas dúvidas são com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Então podem ir escrevendo e deixando nos comentários que já já nós estaremos interagindo com todos vocês. Prestem atenção. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives, vocês também recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, além de terem a flexibilidade nos horários. No horário da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07, na nossa outra igreja virtual, a Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, e na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, 12 minutos antes das 5 horas da tarde, no @AIG 1318 37300. Para vocês buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que vocês estiverem, ou para seja onde for que estejam indo, e receberem orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e em João, capítulo 15. E lembre-se de conferir nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra
para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Lembrando que nós estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Estamos dando oportunidade para todos vocês, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, independente de quem você seja ou aonde você esteja. Tem sempre uma oportunidade para todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Podem fazer perguntas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando, curtindo, comentando, interagindo e convidando outras vidas para receberem orações e a ministração da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o abençoado comentou: não atendo os ateus, preferem morrer sem crença, doideira. Mas o ponto, abençoado, é que a maior parte dessas pessoas que se dizem ser ateus, elas infelizmente tiveram um encontro com a religião, e não com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus Cristo. E com isso eu até entendo elas realmente, porque se eu não tivesse as vivências que eu tenho hoje em dia, se eu não conhecesse o Senhor Deus na Bíblia Sagrada, se eu não tivesse examinado, não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu também não iria cair nesse Deus que eles falam hoje nas igrejas, porque é um Deus que te cobra aquilo que você não tem capacidade de conseguir, é um Deus que dá bênção para todo mundo, independente se a pessoa peca, se a pessoa erra, ou seja, não tem benefício nenhum nessa pessoa seguir ali os mandamentos do Senhor Deus, porque se aquele que é pecador e imperfeito vai receber a mesma recompensa daquele que é perfeito e justo, então cadê a recompensa em ser justo e praticar a justiça? Faz o que quiser, Deus entende a vontade do seu coração. Esse Deus não ia cair nas minhas graças não, mas como eu conheço o Senhor verdadeiro e fiel das Escrituras Sagradas, aí realmente é um Deus maravilhoso. E o melhor é estarmos com Ele e Ele em nós. E aqui o abençoado perguntou: é assembleia? Deixando aqui bem claro, assembleia é um termo bíblico, mas eu não sou da igreja Assembleia. Eu sou uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui sempre de segunda a sexta. Fazemos assembleia. Exatamente, fazemos assembleia, porque assembleia é uma atitude, uma organização, vamos dizer assim. Isso e aí. estamos sempre aqui de segunda a sexta. Somos assembleanos. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E aqui o abençoado comentou: você acha realmente que os pecadores irão ficar pro resto da eternidade no inferno? Não é o que eu acho, abençoado, é aquilo que está escrito. Marcos capítulo 9, palavra do Senhor Jesus: ou a vida eterna livre, eternamente com Ele na glória, ou a vida eterna preso eternamente. E a gente tem que saber separar também o que é pecado, o que é erro. Porque o pecador, ele sabe que está pecando e ele insiste em pecar. Ele não pensa em mudar, ele não tenta fazer de novo. Ele insiste e fala: Deus entende a vontade do meu coração. Ah, eu sou assim, eu cresci assim. E aí com isso... Meus pais também eram assim? Meus pais também eram assim. Todo mundo faz igual porque eu não posso fazer também. Aí esse se torna o pecador. Da mesma forma que o ímpio é aquele que tem um título religioso. Ele é um beiro, um bispo, um presbítero, um missionário. Ele tem uma aliança com o Senhor, um apóstolo, mas ele não cumpre a aliança que ele fez para com o Senhor nosso Deus. Aí, pode falar uma coisa? Exatamente não. Aí que o abençoado comentou: qual a denominação da senhorita? Eu sou membro da igreja virtual @as_sem-ovelhas, que tem live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 9 horas e 7 minutos. E eu ministro nesta nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. No qual essa igreja está dando 10 milhões de reais se Exatamente. provarem que ela não é mais eficiente do que qualquer um templo físico. Olha só a igreja que ela hoje está congregando. Tá dando 10 milhões de reais para qualquer um líder que tem um templo físico em algum lugar do planeta Terra. Chegar: opa, peraí, eu sou mais eficiente do que vocês. Ele vai receber os 10 milhões de reais. Claro. Nós estamos afirmando que nós somos muito mais eficientes. Não estamos falando que os outros templos não é necessário. Opa, estamos falando que é mais eficiente. Assim como Paulo falou que ele era amado que todos. Mas ele não falou que os outros não eram necessários. Estou deixando bem claro. Exatamente. E aqui o abençoado comentou: o sol alumia os justos e os injustos. Citação do livro de Eclesiastes. Mas deixando bem claro, lá no livro de Salmos está escrito: com o benigno, o Senhor se mostra benigno.
Com o reto, ele se mostra reto. Com o puro, ele se mostra puro. Com o ímpio, com o perverso, com o pecador, ele se mostra implacável. Então devemos deixar bem claro que não é porque você é infiel que o Senhor vai ser fiel com você. Ele é fiel com os fiéis. Com o infiel, ele exerce o juízo e a justiça dele. E uma coisa pode ter certeza, um dia a conta chega. Isso aí você pode ter certeza que um dia a conta chega. Exatamente, aqui o abençoado comentou. E antes da Bíblia ser escrita, as pessoas iam pro inferno mesmo sem saberem disso? Aí foi a palavra do Senhor Jesus. Se eu não tivesse vindo, nem lhes falado, não haveriam pecado. Agora que eu falei, não tem desculpa do vosso pecado. Exatamente, quando você pega o livro de Deuteronômio, lá, capítulo 18, você vai ver que ele escolheu realmente um povo para poder verdadeiramente ele fazer um processo de salvação eterna. E aí isso já começa lá em Gênesis, lá quando ele separou o tal do jardim do Éden. Ali ele já começou a fazer a separação do povo, tá bom? Por isso que Caim foi para um povo que não tinha promessa da salvação. Então o negócio é muito mais profundo do que tu está pensando e imaginando. E aqui o abençoado comentou: então, se eu viver 70 anos em pecado e em pecado morrer, eu irei pagar por isso pro resto da eternidade? Não seria injusto, sendo que Deus é amor? Então vamos lá, seria justo você viver 70 anos de pecado, cometendo um bando de atrocidades, e no final você ficar de bobe lá no paraíso? Isso seria justiça? Então é aí que você tem que pensar com muita atenção. O Senhor Deus é amor, mas ele também é espada e fogo consumidor. Uma característica do Senhor não anula a outra. E são as nossas obras, os nossos frutos, a forma como nos portamos, que vai verdadeiramente dizer qual será a nossa recompensa. Mateus 16, 24 a 27. Eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Porque esse tempo de 70 anos que você falou é o tempo da sua aprovação. É o tempo que você tem ali para ser testado, para ser aprovado. Se você não aproveitou esse tempo, só lamento, não vai ter depois para tentar fazer de forma diferente. Porque se você for aprovado, você vai receber um corpo incorruptível. E aí sim, você vai viver no meio dos outros que têm corpo. Se você não for aprovado, você vai ficar sem um corpo, porque esse corpo vai ficar na terra mesmo. Esse corpo fica na terra. E você vai ser que nem Satanás hoje, sem nenhum corpo para poder habitar. E aí certamente é a prisão eterna. Aí o pessoal perguntou quantos anos, no caso dessa aprovação aí, isso aí é só o Senhor Deus quem sabe, verdadeiramente. Só ele que sabe, mas ele falou que é eternidade. E, segundo o Senhor Jesus, falou que lá não vai sair nunca. A palavra dele. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Podem continuar interagindo conosco, deixando seus comentários. Peçam um tempo para ir, para poder a gente estar aí em qualquer lugar do Brasil que a gente vai chegar. Vai levar meses, mas a gente vai chegar, com certeza. Glória ao nosso Senhor Deus. Com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Obreiro recebendo salário, as pessoas tendo acesso a comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar, trabalhos. E tudo isso porque ninguém trouxe nada para essa terra, ninguém vai levar nada. Estamos aqui de passagem, peregrinando, vivendo dias de um tempo. Aí aqui o abençoado comentou: mania que vocês têm de fazer ameaças de inferno. A gente não faz ameaça, é aviso só. É a Bíblia que está escrito. Exatamente. É a Bíblia que está escrito, quem falou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com isso não. E primeiro que não... o que separa ameaça de aviso é a intenção com que é dita. Se eu falar com a intenção de te colocar medo, é ameaça. Se eu falar com a intenção para você refletir... Se eu colocar com a intenção de você refletir, para você pensar e você poder ter a melhor opção, para você alcançar o melhor caminho, é aviso. Aí aquela história, quem avisa, amigo é. Então devemos verdadeiramente estar conforme diz as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. E aqui o abençoado comentou: quando é que horas vamos orar no monte? Vem, aliás, você está convidando nossa apóstolo para orar no monte com você, é isso? E sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para mais uma glória do nosso Senhor Deus, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Aí aqui um outro comentou: sai da caverna, Deus não existe e nem é. Aí ele não terminou a frase. Aí outro abençoado comentou: tenho dó de quem fala uma atrocidade dessas. E aí é muito importante, então é muito importante verdadeiramente examinar com muita atenção as obras as escrituras sagradas, né? Os maiores cientistas do mundo, do planeta Terra, né? Pelo menos 12 tá ali de cara que eles falaram que a Bíblia é indiscutível, verdade absoluta. Ó, perto de um cientista, nós somos todos analfabetos, no que se refere a conhecimento. Então, se os 12 maiores cientistas do mundo falaram que a Bíblia é indiscutível, verdade absoluta,
não vai ser eu nem você que vai dizer que não, né? Não? Aí agora tem outro detalhe muito importante, que aqueles cientistas do qual não ficaram naquela coisa de eu acredito em Deus, mas não desse Deus que a religião ensina. Que a gente vê mais uma vez a inteligência, a profundidade do conhecimento. É impossível não existir um Deus. Mas aí eles olham pra esse Deus que contaram, que criaram, esse Deus mentiroso, e aí eles falam, não, esse Deus, não é possível de ser esse aí não. Mas quando eles têm acesso ao Senhor Deus verdadeiro, através das Escrituras Sagradas, aí verdadeiramente se mostra vivo. Mas tem uns ainda que endurecem o coração, por quê? Porque eles estão lendo que a árvore é verde. O povo na igreja tudinho tá falando que a árvore é vermelha, aí não tá batendo, ele fala, não faz sentido. Que raio de Deus é esse? Aí eles preferem culpar o Senhor Deus do que culpar, chegar pro ser humano e falar, olha só, meu filho, você tá falando que é vermelho. Mas a palavra do Deus que você diz servir está dizendo que é verde. Então, para onde que você está indo? Eu sou um desses que verdadeiramente adorar esse Deus e crer nesse Deus do jeito que essas religiões aí dizem que é, eu nunca seria. E aí, o que aconteceu verdadeiramente? Eu fui examinar a Escritura Sagrada e vi que aquele Deus era justo, era absoluto, e tudo que o meu dinheiro não poderia me dar, Ele me deu. Me deu 2 filhos. Tá aí, essa é a mais nova, o outro é mais velho do que ela. Me deu esposa, e resolveu, me deu realmente família, e me deu alegria, me deu paz, me deu saúde que eu não tinha. Quer dizer, então esse Deus, ele é real. Ele é real. Então aquilo que o meu dinheiro não podia fazer, ele fez. Glória ao nosso Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre presente constantemente em nossas vidas. É muito importante a gente honrar e agradecer a esse Senhor. E hoje eu fiz um propósito com ele, de não permitir que ninguém altera nada, não acrescenta nada na Escritura Sagrada. Então hoje eu sou praticamente um cientista, tá bom? Glória ao nosso Deus. Para poder passar, é ruim de passar, tá bom? Exatamente, porque sempre vai no ponto certo. Porque o professor dele não é o teólogo fulano de tal, beltrano de tal, não é o bacharelado, sei lá o que, é o Espírito Santo de verdade. Aquele que detém todo o conhecimento. Exatamente. Aquele que tem todo o conhecimento. Todos os milagres da Bíblia que você vai ver aí, todos eles já aconteceram comigo. Todos. Todos. E não é por isso que eu falo que eu sou homem de Deus. Exatamente. Todos. Agora, escritura aí, graças a Deus, examinei ela todinha, mais de 30 vezes, versículo por versículo. Você pode olhar lá no histórico, lá que você vai ver que a Bíblia está toda ela em cores. Toda ela aí em o abençoado comentou, com todo respeito, mas eu acho que Deus não iria condenar alguém pro resto da eternidade. Ele não vai condenar se você fazer o que certo. Você já conversou com ele? Você já voltou? Alguém voltou pra contar? Que era sempre que eu perguntava, alguém voltou? Então, se alguém não voltou, eu prefiro que como está escrito, né? É bem melhor assim, né? Exatamente. Porque, verdadeiramente, tudo aquilo que o Senhor Deus exige que nós venhamos a fazer para alcançar a salvação é o melhor pra gente, biologicamente, naturalmente, emocionalmente. Exatamente. Se você pegar e comparar... lugar que ele mandou, você amar o próximo como a ti mesmo. Olha só, isso é meio fácil, é mole. Exatamente. E aí um outro detalhe, quando você pega, mais uma vez, a ciência e você compara os mandamentos do Senhor Deus, tudo é o melhor. Porque ele fala pra gente perdoar. Quando você não perdoa, você causa danos ao seu corpo físico. O Senhor Deus fala pra amar ao próximo, pra haver verdadeiramente comunhão, a paz, a união entre os irmãos. O Senhor Deus fala pra você ter o domínio próprio. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. E aí nesse momento que você tem uma boa saúde, porque você tem um domínio próprio na alimentação, tem um domínio próprio no consumo, tem um domínio próprio na sua forma de viver. E com isso, todas as áreas é melhor. Pode ter lazer, tudo. Então, exatamente. Gente, a Bíblia como está escrito, ó, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Nós não somos criados aqui para poder correr atrás de comportamento de ninguém. Não. Nós aqui somos criados para poder olhar aquilo que está escrito e a pessoa está fazendo ao contrário. Exatamente. Principalmente isso. Nós não somos contra nenhuma igreja. Esquece isso. Não somos contra nenhuma. Nós viemos juntar todas elas. Ah, aquela aí é de Satanás. Não sou contra isso. A única coisa que eu não aceito é jamais o quê? Mexer nas escrituras sagradas. Se mexeu, tá eu aqui, vai dar ruim, tá bom? Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, aguardo você nas próximas lives, deixando claro que a gente não pede nada a ninguém. Estamos aqui oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. O que eles estão fazendo é certo. O que eles estão fazendo é certo. Aguardo vocês nas próximas lives, fiquem sempre segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 24 da madrugada. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.